Olá a todos, muito bom dia, são 11 horas e 7 minutos pela emissora mais querida, a emissora mais popular do nosso estado, a Band Amazonas. Estamos dando início a mais uma edição do programa Exija Seus Direitos, que há 21 anos vem dando voz e vez à nossa população. Muitíssimo obrigado a você que já nos acompanha durante todo esse período, a você que está chegando no nosso querido estado do Amazonas em busca de vida melhores e está sintonizado já na Band. Eu costumo falar que o nosso estado, o estado do Amazonas, é um estado muito querido por todos. As pessoas aqui sabem recepcionar e ainda mais quando as pessoas procuram, né, a nossa capital, procuram o nosso estado em busca de trabalho, um trabalho digno. Isso faz com que o ser humano venha crescer mais e mais. E como a gente faz aqui todos os dias, a gente dá voz e vez, trazendo o que é destaque do dia, trazendo a informação e exigindo seus direitos, doa a quem doer. E no programa de hoje você vai conferir entre os destaques, inclusive a gente está nesse processo aqui do programa Exija Seu Direito, de trazer muito mais esclarecimento à nossa população. Eu sempre falo que quem não luta por seus direitos não merece os direitos que tem. É importante a gente conhecer os nossos direitos para poder lutar por esses direitos. E você vai ver matérias interessantes hoje, né? Uma delas, a você, amigo, que é cliente, consumidor, você que está acostumado a ir nos restaurantes, é isso? Aí você deixa a borda da pizza no prato ou não come todo aquilo que é servido. Você tome muito cuidado, porque tem estabelecimento aí cobrando taxa extra. Você costuma deixar a borda da pizza no prato? Ou não come todos os sushis servidos quando vai a um rodízio? Se faz isso, qualquer dia desse será surpreendido com a cobrança de uma taxa de desperdício. Muito bem, no nosso quadro A Rota do Consumidor, uma senhora compra um aparelho de som, dias depois apresenta problema, leva assistência técnica, passam-se 2 meses e o caso não é resolvido. Então ela vem ao programa exigir seus direitos. Na loja, aí a loja me mandou para assistência, né? Aí eu realmente levei o aparelho, eu e meu esposo lá na assistência, deixemos lá. Muito bem, os detalhes dessa matéria e de outras você confere no Exija desta terça-feira, que já está no ar. Muito bem, são 11 horas e 17 minutos, a gente inicia o programa aqui também dando oportunidade às famílias através do espaço da Band para que as pessoas que por algum motivo se separaram ou que não chegaram a conhecer alguém da família possam ter esse direito aqui no programa. Então hoje, no nosso quadro Procura-se, a gente conta a história da Dalva da Silva Caetano, que é da cidade de Piracuracano. É isso mesmo, hein? É uma cidade no Piauí. Ela veio já para Manaus já há muitos anos. Desde então ela perdeu o contato com toda a família, mas ela encontra no programa a esperança, né? A esperança de ter essas informações. Portanto, eu convido você para conhecermos um pouco mais dessa história de hoje no nosso quadro Procura-se. Há 46 anos, a dona Dalva da Silva Caetano deixava o estado do Piauí, mais especificamente a cidade de Piracuruca, para vir tentar a vida na cidade de Manaus. Na época, a senhora tinha apenas 12 anos de idade, né? Era, 12 anos de idade. Muita coragem, né? É o jeito, né? Porque lá não tinha condição de trabalhar, meus pais eram pobres, né? Não tinha condição de dar as coisas pra gente. Aí, aventurar a vida, né? Veio com a coragem. Com a cara e a coragem. E aqui a senhora trabalhou na casa de uma família, essa família voltou e foi embora pra lá. Voltou, foi embora, eu não tive mais contato. Aí eu fiquei, comecei a ficar trabalhando nas casas. A senhora não quis voltar? Não quis voltar mais não, porque eu já estava com a vida feita, né? Já tinha alugado um quarto pra mim, já tinha comprado minhas coisas. Aí pra mim voltar, eu não tinha mais como eu voltar, né? Também pra mim, com a mão abanando tanto tempo, não levar nada. Aí eu digo, eu não vou não, eu vou ficar, eu fiquei. E aí depois constituiu família. Foi construir família, aí depois que aí que eu não pude mais mesmo. Aí já tem uma netinha, esse é o mais velho, o mais novo mora na cidade não. A senhora tem quantos filhos? 3 homens, o Gabriel, o Daniel e o Danilo. E aí o tempo vai passando, e as responsabilidades, e os filhos, e vem neto, e aí ficou cada vez mais difícil voltar lá no Piauí. Aí as coisas foram subindo, né? Eu não tenho dinheiro pra ir, ele por enquanto não tá trabalhando. Ele tá desempregado, aí só eu e o pai dele. Aí a gente quer sustentar a casa, né? Mas, apesar desses 46 anos terem passado, a senhora nunca esqueceu dos seus pais, Nunca, né? me esqueci, nunca.
Às vezes quando não é de Natal, dia das mães, me lembro muito deles. Você disse que teve quantos irmãos? Nós somos 10 irmãos. Ao todo, né? Ao todo, né? E aí nessas datas são as datas que o coração aperta? Sempre aperta. Não posso não ter dinheiro pra mim, né? A minha dá, vou te ajudar. Tá, mas é igual esse documento. Eu pelejo pra mim. Olha, eu não trabalho carteira assinada por causa do documento, né? Eu nem sabia, eu vim saber esse ano agora, que eu vim saber que eu tô com 2 reais. Aí eu contratei um advogado e o advogado até hoje ele não me deu resposta. Já vai 3 anos, né, Gabriel? Para 3 anos já. O tempo passa e as coisas realmente você vai tendo outras responsabilidades. Mas no coração sempre ficou aquela saudade da mãe, do pai, dos irmãos. E ela disse que alimenta esse sonho de poder ficar frente a frente com eles, né? De recuperar esse tempo perdido. De trazer pra cá, pra passar uns tempos comigo. Eu acho que minha mãe já tá bem velhinha já, né? Porque é pelos tempos. Você também, se ela ainda é viva também, nem pai nem mãe. Mas o que seu coração diz? Meu coração diz que já tão velhinho já. Mas que estão vivos ainda. Estão, no meu sentido estão, né? Mas tanta coisa anda, né? Que ninguém sabe, né? E aí ela diz que tem medo também, porque passou muito tempo. E até às vezes as pessoas falam, e se você fosse lá e procurasse o endereço? Mas a senhora acha que depois de 46 anos muita coisa mudou e a senhora não vai lembrar, né? Eu acho que sim, né? Porque tudo muda, né? Assim. Eu tenho vontade assim, de arrumar uma passagem pra mim ir com ele, pra mim ver se a gente encontra, assim, né? Mas aí como tem uma senhora que mora lá, sempre ela vai lá. Eles andavam, tá mudado agora, não é mais como antigamente. Realmente, né, tudo tá mudado, né? No meu tempo que eu tirei a identidade, era na datilografia. Agora tudo é pela internet, né, tudo é tudo moderno. As coisas evoluem, é verdade. Mas a gente sabe que também existe muita gente aqui na cidade de Manaus que é do Piauí. E se você conhece alguém lá na cidade de Piracuruca, lá no Piauí, entre em contato com a nossa produção. E quem sabe hoje, com o advento da internet, alguém lá na cidade consegue assistir e seus pais levam o vídeo para seus pais verem. E se a senhora tivesse a oportunidade agora de falar com eles, o que a senhora falaria para eles? Dá com saudade, queria ver eles, né? Faz tempo que eu não vejo eles. Porque meu pai era trabalhar como lavrador na roça. Qual é o nome deles? Não, ele trabalhava com o doutor Gerardo Aguiar. E como é que é o nome do seu pai? Miguel Caetano Firmino. E da sua mãe? Raimunda Caetano Firmino. Então fala com eles, quem sabe eles estão assistindo a gente. Quem sabe, né? Queria ver ele, faz tempo que eu não vejo. Meus irmãos, minhas tias. Apertado, hein? Tem muita história pra contar, não tem não? Bota história nisso. E você aí de casa pode fazer toda a diferença. A gente sabe que, embora exista toda essa evolução com o passar dos anos, mas as cidades pequenas, as pessoas sempre se conhecem. Então, se você conhece alguém nessa cidade chamada Piracuruca, lá no Piauí, pega o telefone e liga pra nossa produção, porque tudo que a gente precisa é de um fio pra gente puxar essa meada e achar a família da Dona Dalva. Muito bem, essa história de hoje do nosso quadro Procura-se, a gente percebe o sofrimento dessa mulher, ou seja, a distância da família, né, isso sem ter nenhuma informação, mas a gente se alegra também com o sorriso dela em ter viva ali dentro do seu peito, do seu coração, a esperança de um dia poder ter informações da sua família. E como eu costumo falar aqui diariamente, a Band Amazonas também, ela tem, além da sua grande audiência no estado do Amazonas, também todo o norte, o Brasil todo também assiste os programas aqui da nossa região, porque sempre, já quando terminamos toda a programação durante o dia da Band, toda a programação vai para a internet, vai para o YouTube, no canal da Band Amazonas, e diversas pessoas, até mesmo, né, manauaras, amazonenses, que moram em outros estados do nosso país, eles gostam de se sentir informados também, e eles acessam aí o portal da Band Amazonas para ter informações e acabam nos ajudando. Então a gente faz esse apelo também a você que gosta também de usar as ferramentas aí da internet, não é isso? O YouTube, as redes sociais no geral. Se você tem alguma informação, entre em contato aí com a produção. Nós já realizamos assim reencontros que aos olhos humanos, aos olhos do homem, seria praticamente impossível. Mas tem uma letra de uma música que diz que o impossível é uma palavra muito grande dita por pessoas pequenas para tentar te derrubar. Então acredite, insista, não desista, mantenha sempre viva essa fé
que a gente possa realmente realizar reencontros. Inclusive, quando termina o programa, a produção aqui do Exija Seus Direitos cai em campo, vamos para as redes sociais, vamos entrar em contato com alguém, outros meios de comunicação nas cidades citadas, para que a gente possa, no menor prazo de tempo, poder realizar esse sonho que é um reencontro. Se você tem alguma informação, então, a respeito, mais uma vez, eu agradeço e, é claro, entre em contato com a produção do programa. Nós vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna. Muito bem, são 11 horas e 28 minutos, de volta aqui pela Band Amazonas. Mais uma vez, um bom dia muito especial para você que já está conosco desde o início do programa, a você que está aproveitando agora, já iniciando o seu horário de almoço, está conosco, muitíssimo obrigado. 11 horas e 30 minutos, vamos aí à dica do dia. Bancos são obrigados a oferecer serviços gratuitos. Uma quantidade mínima de serviços gratuitos devem ser oferecidos pelos bancos, como o fornecimento do cartão de débito, a realização de até 4 saques e 2 transferências por mês, além de 2 extratos e 10 folhas de cheques mensais. Se fizer essa solicitação e não for atendido, o consumidor deve denunciar a instituição ao Banco Central. Muito bem, olha, diariamente a gente recebe, não só aqui na produção do programa, mas às vezes a gente está na rua, está conversando, a gente vai às compras e as pessoas sempre nos reconhecem da televisão e começam a tirar algumas dúvidas também. E uma delas é principalmente aquelas pessoas que têm o hábito de ir aos restaurantes, comer aquela pizza ou participar de um rodízio de sushi, enfim, ou até mesmo aquele rodízio de carnes. E aí, alguns estabelecimentos, aliás, muitos estabelecimentos, diga-se por passagem aqui em Manaus, estão criando agora a taxa do desperdício. Ou seja, se você vai numa pizzaria, você vai para o rodízio de pizzaria, por exemplo, e você não gosta de comer a borda da pizza, você separa a borda e tem estabelecimento cobrando. Não, você ou você come ou você vai pagar uma taxa extra. A gente só lembra que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, taxa esse tipo de serviço como abusivo, é ilegal. Então é importante as pessoas conhecerem um pouco mais. E foi pensando exatamente em esclarecer um pouco mais a essas pessoas que têm o hábito de ir aos restaurantes, aos bares e participar de rodízios. E muitas das vezes são pegos de surpresa com essas taxas. É que nós vamos aí trazer um esclarecimento através dessa matéria. Confira. Você costuma deixar a borda da pizza no prato? Ou não come todos os sushis servidos quando vai a um rodízio? Se faz isso, qualquer dia desse será surpreendido com a cobrança de uma taxa de desperdício. A taxa de desperdício de alimentos foi uma alternativa encontrada por vários restaurantes no país para fazer com que o consumidor não deixe sobra de comidas no prato. Essa alternativa tem sido adotada em vários restaurantes na cidade de Manaus, principalmente que trabalham com rodízios de massa, de sushis e também de pizza. O que o consumidor não sabia que essa prática é considerada pelo Código de Defesa do Consumidor como uma prática abusiva. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor configura esse tipo de cobrança como abusiva. As multas para o descumprimento dessa norma podem chegar aos 7 milhões de reais. Os clientes não podem, em hipótese alguma, ser cobrados pelos restos de comida deixados no prato, mesmo que o débito esteja sinalizado nas páginas do cardápio ou em uma placa dentro do estabelecimento. Não, essa taxa ela é tida por abusiva, né? Não existe uma lei específica que fale sobre esse fato de forma clara, assim, não pode cobrar a taxa de desperdício. Mas pelo Código de Defesa do Consumidor, nós podemos, né, incluir pelo artigo 39 essa proibição, porque ela não deixa de gerar uma vantagem excessiva para o dono do estabelecimento, né? Porque você já está pagando um valor fixo
que ele a princípio te cobra para o consumidor consumir à vontade, né? Então, a partir daí, ele não pode estabelecer nenhuma taxa extra em caso de desperdício. Se essa taxa de desperdício for incluída na conta, o consumidor deve conversar com o gerente do restaurante e explicar que não existe autorização legal para que o cliente seja penalizado e, se sobrar comida no prato, deve conversar amigavelmente. Se caso não funcionar, o consumidor for realmente obrigado a pagar a taxa, ele poderá acionar a justiça, que o ajudará a receber de volta a quantia desembolsada em dobro, conforme prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Bom, primeiro ele deve conversar, né, com os dirigentes lá, com as pessoas do estabelecimento e questionar essa cobrança. Havendo resistência, ele deve pagar, solicitar a nota fiscal com essa discriminação dessa cobrança e, a partir daí, ou procurar o PROCON ou até o juizado especial e aí cobrar em dobro, porque passa a ser uma cobrança indevida e ele teria direito à repetição do indébito. Olha, eu sempre costumo falar que o bom senso ele tem que ser o ponto do bom diálogo. O bom senso ele é isso, ele é o que separa às vezes algo abusivo do algo ilegal ou algo até mesmo legal. O bom senso ele é primordial nessas histórias. A gente sabe também que existe um grande número de desperdícios. Existe realmente isso. O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimento no mundo. Isso é fato. Agora, existem leis, e leis são feitas para serem cumpridas. Então, eu acho até interessante também, como eu já vi em alguns estabelecimentos, o bom senso do estabelecimento para com seus clientes. Muitos deles colocam uma placa, é uma questão de orientação. Já que você vai comer à vontade, você coloca um pouco. Se você gostar do produto, está gostando, você vai comendo aos poucos até você se satisfazer. Porque existe também aquelas pessoas que abusam, é claro que elas abusam e parece que tem gosto no desperdício. Então, o bom senso, ele é primordial. Eu acho isso muito importante, eu sempre costumo dizer que o diálogo, ele é fundamental para você realmente chegar num ponto do bom senso, num ponto comum. Então, a gente sempre pede isso. Agora, o que não pode também é o estabelecimento de forma abusiva, ou seja, sem orientar, sem conversar, de uma forma autoritária, unilateral, simplesmente impor uma taxa que qual ele não pode. E isso também aí é ilegal, o próprio Código de Defesa do Consumidor afirma isso. Então é importante, isso é uma forma de a gente trazer essa matéria para que as pessoas tenham um pouquinho mais de esclarecimento, tanto você que é consumidor, como você também que é um prestador de serviço. Olha, mandando um abraço muito especial a toda a moçada do interior também que estão interagindo com a gente através das nossas redes sociais, ligando para a produção. Enquanto o programa está aqui ao vivo, nós temos aqui a nossa equipe, o nosso staff aqui da produção atendendo você. O nosso número também do WhatsApp, você pode fazer uma denúncia, pode tirar uma dúvida, pode pedir uma matéria no seu bairro, na sua comunidade. Tudo isso também através aí do nosso número, do nosso WhatsApp, tá certo? Muito bem, olha, faltando 20 minutos para o meio-dia. Uma consumidora, no nosso quadro aqui também, a Rota do Consumidor, uma consumidora, inclusive do nossa querida comunidade Cacau Pereira, que faz parte aqui do nosso município de Iranduba, cidade que faz parte aqui da região metropolitana de Manaus, veio até a nossa cidade, até a capital, adquiriu um produto, um aparelho de som em determinada loja. O aparelho deu aquele problema e ela, é claro, sabendo que estava dentro da garantia, levou até uma assistência técnica autorizada. E existe um prazo para que as pessoas dêem aí um diagnóstico e possa dizer se tem ou não condições de resolver aquele problema, para que ela possa daí ter uma outra situação. Enfim, o prazo foi estipulado e acontece que a assistência técnica simplesmente não respeitou esse prazo. E aí se passa uma semana, 2 semanas, se passa um mês, 45 dias, 2 meses e ela não tem uma resposta plausível. E aí chega um momento em que paciência tem limite. E quando você ainda vai gastando o seu tempo, o seu dinheiro para ir até a assistência técnica, receber uma informação e ainda não é bem tratada, aí também não tem quem aguente. E ainda tem assistência técnica, fornecedores, e que ainda diz para o cliente, olha, vá procurar o seu direito, achando que as pessoas são tão tapadas.
tem gente que não respeita. E foi o que aconteceu com essa senhora. Só que ela já acompanha esse programa há um bom tempo. E ela sabe que aqui a gente exige os direitos do cidadão. Os detalhes você vai ver na matéria. Nós estamos chegando para mais uma missão em defesa do consumidor. Olha só, o caso em que nós vamos mostrar agora chamou a nossa atenção porque a consumidora, a personagem dessa reportagem, que é a senhora Aurinete Gomes Lopes, ela reside no município de Iranduba. Acontece que a dona Aurinete, ela gosta de ouvir um som de vez em quando. E pensando nisso, em novembro do ano passado, ela resolveu vir até Manaus, foi até uma loja e adquiriu um equipamento de som. Foi isso mesmo? A senhora gosta de dançar de vez em quando, não é isso? Isso, eu gosto. Eu fui eu e meu esposo tirar esse som, né? Para passar Natal com som com a nossa família, né? Meus pais iam para lá e eu fui resolver tirar esse som. Justamente para reunir aí toda a família numa grande festa. O que foi que aconteceu? Aconteceu, deu problema. Daqui uns 4 dias, foi uns 5 dias, e deu problema no aparelho, não estava lendo o CD. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Rapidinho. E a partir daí, você entrou em contato com a loja? Com a loja. Entrei em contato com a loja e a loja mandou eu ir lá. Eu fui lá no dia 20 na loja, aí a loja me mandou para assistência, né? Aí eu realmente levei o aparelho, eu e meu esposo lá na assistência, deixemos lá. E a partir daí, o que aconteceu? Aconteceu que eu ligava para lá e falava... Para assistência. E me falava que ainda não estava, ainda não tinha vindo a peça. E vinha de fora a peça e da onde de fora, que eu não sei aonde que é. Aí quando foi agora dia 20, eu voltei lá de novo, disseram que veio a peça errada. E que é isso, né? É meu problema, tem que resolver, eu quero resolver, mano. Bem, na verdade a situação já se estende por bastante tempo, ultrapassou aí o prazo razoável, é de 30 dias, como reza o Código de Defesa do Consumidor, para assistência resolver o caso, 2 meses e nada resolvido. A senhora, inclusive, já esteve lá pessoalmente na assistência quantas vezes? Eu e meu esposo, mas mais 2 vezes eu fui lá. Aí fica pesado a senhora vir lá do município de Iranduba até Manaus para tentar resolver o caso. E nada, não resolve meu caso. Eu estou indignada com isso, não resolve meu caso. Então vamos entrar em ação e tentar resolver o caso dela, que mora lá no município de Iranduba. Nós vamos entrar em contato a partir de agora com a assistência técnica autorizada para saber, na verdade, o que aconteceu, que até agora o som dela ainda não foi entregue. Missão dada é missão cumprida. Graças a Deus, após a intervenção do Exija Seus Direitos, a Aurinete está retornando para o município de Iranduba, desta vez com o aparelho de som funcionando. É mesmo, eu agradeço o programa ter me ajudado e a assistência ter resolvido meu caso. Eu agradeço muito. Aurinete, 2 meses de espera com a participação do Exija Seus Direitos. Em 1 semana o seu caso foi solucionado. Foi selecionado. Obrigado muito, eu agradeço. E agora, o pessoal lá na sua casa está aguardando. Parece que vai ter uma churrascada final de semana, é isso? Isso. É verdade. Eu estou pensando em fazer o aniversário do meu esposo surpresa. Vai ser em maio. Som novo aí agora funcionando. Som novo funcionando. Obrigado, Aurinete, pela confiança. Portanto, é mais um caso resolvido aqui no programa Exija Seus Direitos. Muito bem, graças a Deus e ao bom senso, foi mais um caso resolvido aqui no programa Exija Seus Direitos. E olha, em momento algum aqui no programa, nós nunca tivemos, não faz parte da linha editorial deste programa, denegrir a imagem de ninguém. Tanto que a gente não faz nem questão de mostrar o nome da empresa aí, que não prestou um bom serviço. É que poderíamos até mostrar, mas para nós aqui, o que interessa é resolver os casos que aqui chegam. Sabe, essas pessoas chegam muitas das vezes aqui na produção já no seu último suspiro de esperança, porque já não tem mais nem paciência, já não sabe mais para quem reclamar.
os órgãos também que poderiam resolver também, às vezes tem tanta coisa para resolver, que aí é mais um caso para empurrar. Então, encontro aqui no programa Exija Seus Direitos a esperança de podermos resolver esses casos. E graças a Deus, nesses 21 anos, nós sempre procuramos, de uma forma sempre com muito bom senso, resolver esses problemas. Agora está mais do que na hora também desses prestadores de serviço começarem a ler o Código de Defesa do Consumidor. Todo mundo tem direito e todo mundo tem dever. Nós temos também as nossas obrigações. Não dá para brincar com a paciência do consumidor. Não dá para brincar com a paciência das pessoas que têm o que fazer, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar de filho e ainda perde mais esse tempo e dinheiro para ficar indo diariamente na assistência técnica esperando essa resposta que volte amanhã, depois. Mas 2 meses para resolver algo que foi resolvido em 3 dias. Por que não resolveu? Então são coisas assim, que não dá para entender, sabe? Falta ainda muito bom senso. E aí, essa senhora que foi muito mal atendida nessa assistência técnica, você pode ter certeza que ela vai fazer questão de dizer, olha, pelo amor de Deus, se o seu aparelho der problema, não leve naquela assistência, porque ali eles são péssimos profissionais. As próprias pessoas se encarregam de fazer isso. Olha, nós temos o Fala Consumidor ainda. Fala aí, Fala Consumidor. Se eu não pagar essa dívida, eu vou perder meu... Estão botando pra cima pra pegar o dinheiro da gente. Meu nome é Carla, eu tenho um plano de telefone. Para me mudar esse plano, eu tenho que estar com ele em dias? Consumidora Carla, pergunta muito boa. Eu estou inadimplente com a minha operadora de telefonia. Eu estou ali devendo algumas faturas, 2, 3 faturas, em relação a um determinado plano que eu possuo com aquela operadora e quero mudar meu plano. Eu posso fazer isso? Eu posso alterar? A operadora é obrigada a contratar comigo novamente? Nesse caso, infelizmente não. Caso você tenha débito em aberto com essa operadora de telefonia, ela não é obrigada a contratar um outro plano com você até que você quite aquele que tem faturas em aberto. Agora, muito importante, a operadora não pode impedir que você cancele o seu plano. Então, se você tem interesse, por exemplo, em cancelar esse plano que está com débito em aberto, às vezes até porque você está discutindo esse débito, você discorda dessas cobranças e quer contratar um plano com outro operador, ou seja, com operadora distinta, a sua operadora não pode impedir isso. O cancelamento ele deve ser imediato. A partir do momento que você solicita, ela deve realizá-lo. Então, consumidor, fique muito atento. Inadimplemento, débito em aberto com operadora de telefonia não impede que você cancele o seu plano ou a sua linha, mas impede sim que você contrate um novo plano com essa operadora. É muito importante também que vocês verifiquem as questões contratuais. Eu sei que é difícil quando a gente contrata com uma operadora de telefonia, ninguém lê aquele contrato. É um contrato normalmente enorme, é um contrato de adesão que você não tem a possibilidade de discutir as cláusulas, mas eventualmente pode haver nesse contrato cláusulas dizendo que você pode sim alterar seu plano antes, por exemplo, do período de fidelidade ou até mesmo em caso de inadimplemento. Então, o ideal nesses casos é que o consumidor procure o Procon Manaus para que a gente possa aqui com os nossos atendentes averiguar a sua situação, verificar qual operadora de telefonia você está lidando, quais são os termos que ela impõe no contrato e buscar a melhor solução para você, buscar os seus direitos, buscar a melhor solução para o seu problema. Muito bem, tá aí, foi mais um Fala Consumidor e aí a gente encerra o programa de hoje, desta terça-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência e, é claro, te convidando para amanhã, se o nosso bom Deus permitir, estaremos de volta com mais uma edição do programa Exija Seus Direitos.